Tem gente que estão viciadas nessa aguardente na Itália e no mundo inteiro. Eles exportam isso para a China, para o Japão, para tudo quanto é lugar. Só no Brasil que não podia entrar porque ninguém havia encontrado a brecha. E agora tenho a satisfação, antes de morrer, de dizer que recebi esse produto faz 8 dias atrás. Estamos ainda terminando de selar esse selo fiscal dado pelo Ministério, pela Receita Federal. Está aqui, o contrarótulo brasileiro está aqui, entendeu? E perguntando para o produtor lá, por que ele faz questão de produzir ele com 70%? Porque é a receita original que nós temos há 200 anos e, portanto, eu estou respeitando a tradição familiar. Porém, pode-se fazer um com 40 graus. E por que o senhor não faz? Falei, já fiz. Nós temos o Centerba com 40 graus, que o senhor poderia importar sem problema nenhum. Mas não é o verdadeiro Centerba. É um Centerba que eu, de 6ª geração ou mais, bolei e está sendo consumido pelo pessoal que às vezes recua na frente de uma bebida com 70 graus, achando que ele vai ficar meio doidão depois de pegar um trago, mas não é o caso. Essa aguardente desce aveludada, enchendo a boca, impregnando as papilas, e o senhor sente quase um fogo bem leve descendo pelo esôfago, pelo estômago. Pode fazer até 5 graus negativos, o senhor sente à vontade, o corpo inteiro parece esquentar. Não tem nada semelhante, nem nas cachaças mais alcoólicas que tiver, não dá para comparar com absolutamente nada. E com absinto? Não cheguei a testar o absinto junto, porque o absinto que eu tenho não tem. Não é o absinto de verdade, o absinto de 69, de 77, que aí poderia se comparar, mas eu não tive oportunidade de fazer essa comparação com ambos na mesa. Mas eu acredito que é um produto à parte esse daí, não se compara com absinto, nem em aroma, nem em gosto. E outra coisa, é um dos raros produtos que quando se bebe, se tem vontade de beber mais e mais. Vicia. A gente, no primeiro recua, fala, mas é forte e tal, mas depois pede de novo, então desce aveludado na segunda, no terceiro trago. Eu sou um grande amante do Centerba. Então é isso, a rigor é isso. Eu tenho outros produtos raros, sim. Tenho grapas especialíssimas pelos maiores produtores da Itália. Tenho licores únicos praticamente. Tenho da França, tenho da Itália. E hoje, em matéria de vinho do Porto, é o único produto que eu importo de Portugal. Depois de Adriano Ramos Pinto, eu importei um produto que eu estava apaixonado por ele fazia 50 anos, mas o cara nunca quis me vender. Eram 2 ingleses e eles disseram que iriam estudar o mercado, só que estudaram o mercado durante 50 anos e não venderam para ninguém. Eles acham que morreram no final, deixaram para herdeiros e foi comprada a firma pela grande Real Companhia Velha, em Portugal. Mas a marca se manteve. A minha paixão foi pelos 10 anos deles. Os 10 anos deles é impagável, não dá para comparar com nenhum. Os 10 anos do Adriano é uma coisa excepcional, absolutamente excepcional, mas os 10 anos do De La Force é algo também excepcional. Diferentes no estilo, mas excepcional. E o que mais me seduziu é o título que consta do rótulo do 10 anos do De La Force.
A foto é de uma sessão de música do século XVIII, com cavaleiros e perucas vestidos do século XVIII, e os músicos todos vestidos na época. E embaixo está escrito o seguinte: His Eminence's Choice, a escolha de sua eminência. Eu importei esse vinho faz 1 ano e meio apenas. Infelizmente voou porque tem pessoal que conhecia esse vinho, mas não tinha disponibilidade. Clientes repetiram pedidos numa sequência de dias. Eu estou sem o produto no momento, mas pretendo recebê-lo possivelmente até no final deste ano. Esse é, entre outras curiosidades, o que eu posso falar para encerrar a sessão. O que eu posso falar a respeito de outros produtos, por exemplo, eu sou hoje o único importador de aguardentes de frutas. Uma delas era a preferida de Ulisses Guimarães. E Ulisses Guimarães me comprava, em média, umas 2 caixas por mês. E ele servia essa poire aos amigos senadores, etc. Depois das sessões do Senado, ia para o escritório dele, o gabinete dele, e servia essa poire de uma maneira inédita. Inédita por quê? Porque pegava a garrafa, enfiava num balde de gelo, colocava sal grosso, gelo ao redor da garrafa e deixava no congelador. Ela tem 40 graus de álcool, portanto ela não tinha como congelar. A 40 graus não se congela. Só abaixo, muito mais baixa a temperatura, né? Aí que está. Então, quando ele oferecia no final da tarde para os amigos senadores, a garrafa estava presa no bloco de gelo. Não tinha como tirar ela fora, ela estava cercada do bloco. Então, o garçom lá colocava uma toalha, alguma coisa, e servia no próprio vaso, né? E essa moda começou a pegar. Restaurantes do Rio, de Brasília, de São Paulo, quando alguém pedia um poire, perguntava: o senhor quer a moda Ulisses Guimarães? Então dependia do cliente, dizia sim ou não, né? Quando eu contei essa história para o produtor na Alsácia, que eu chamava ele de Gabi Masnez, ele me dizia: isso daqui é um crime que o seu amigo Ulisses Guimarães faz com minha aguardente. Mas por quê? Porque essa aguardente se toma em temperatura ambiente, não pode ser congelada. Falei: mas Gabi, não é congelada, ela não congela. Mas não dá para pôr num bloco de gelo para servir o meu poire, isso tem uma agressão. Ele me dizia: tem que parar com isso. Falei: mas Gabi, eles gostam de tomar assim. Eu perguntei para o Ulisses Guimarães, inclusive, por que ele gosta de fazer isso. Ele falou: porque nessa temperatura ela fica mais cremosa, ela fica mais aromática. Depois que ele faleceu, a moda parou. Não sei se tem alguém hoje que bebe poire à moda Ulisses Guimarães. Pois é. Eu tomo. Você toma? Minha garrafa fica no Fica no congelador. Fica no freezer. Tá aí, fica no freezer. A curiosidade nessa linha de produtos é que ele produz a poire com a pera dentro da garrafa. E todo mundo me pergunta: mas como é que ele enfia essa pera na garrafa? Falei: empurrando. O senhor está brincando comigo. Não pode ser, porque ela estaria toda amassada, ela está inteira. Falei: então, desculpe a brincadeira. É claro que não é empurrando. A pera nasce dentro da garrafa. Eles têm árvores, que seria pereiras, né? E eles colocam essas garrafas bem limpas, etc., em cima de cada bourgeon, onde vai nascer a pera. E amarram isso, bem amarrado e tal.
E no ano seguinte, no ano da colheita, as peras estão crescidas dentro da garrafa. Aí eles pegam esses vasos todos, lavam e 70% eles têm que jogar fora. Porque por mais teve às vezes uma chuva mais forte, neve, enfim, e abriram lugares, entraram insetos que começaram a comer a pera. A pera não fica tão bonita, às vezes. A pera não fica bonita. Então 70% é perdido. Joga fora, você vê. E depois de então higienizar, limpar e tudo, que eles colocam na aguardente de pera. Que o pessoal que quer tomar essa poire naquela garrafa onde tem a pera inteira, ele tem que ter o cuidado de não deixar o nível da aguardente abaixo da pera, porque senão ela apodrece. Ela estraga. Ela apodrece. Então, uma vez que ela chega no nível, tem que comprar uma garrafa normal de aguardente e completar. Agora, muita gente me perguntou, e se a gente quer comer a pera? Eu falei, não faça isso. Não faça isso. Como que o senhor vai comer a pera? Vou meter lá uma faca lá e cortar um pedaço. O senhor não vai conseguir sobreviver depois disso, porque mas você sabe que a pera deve estar num grau alcoólico. terrível. Agora eu trouxe, sim, a maçã dentro do frasco de Calvados. Calvados é aguardente de maçã. Para alguns, a rigor é aguardente de cidra. E hoje eu sou o único importador brasileiro de cidra da Bretanha. Mas eu tenho que dizer claramente, foi quase um pesadelo poder fazer 2 importações desse produto, porque a lei brasileira não casa com a lei francesa, existe uma série de exigências que a lei francesa tolera e que a lei brasileira não tolera. Mas na Brut eu fui obrigado, pela lei brasileira, de colocar no contrarótulo que ela é doce. Com um parêntese, segundo a legislação brasileira. Mas no rótulo frontal consta Brut. Entendi. Porque tem 24 gramas por litro de açúcar. Entendi. E até 28 na lei francesa é Brut. A lei brasileira acima de 20 é doce. Na época se basearam certamente nos produtores nacionais de cidra. A legislação europeia se baseia na região, que é produto oriundo daquela região chamada Champagne. Sim. Aqui não. Aqui, desde 1975, tem uma decisão do Supremo que pode chamar o produto de cognac, champanhe e outros. Esses produtos brasileiros com esses nomes estão em Paris no Musée du Faux, o Museu do Falso. Estão lá. São produtos feitos em Bento Gonçalves, etc., escrito champanhe. O champanhe, a moda portuguesa é NHA no final. O cognac com NH também, cognac, C-O-N-H, A-Q-U-E, né? Não cognac, a base francesa com C no final.